O Espírito aguarda nosso pedido e recepção. Uma vez que este é o meio pelo qual havemos de receber poder, por que não sentimos fome e sede pelo dom do Espírito? Por que não falamos sobre ele? Não oramos por ele e não pregamos a seu respeito? Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como devia ser. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito. A mensagem que você vai assistir a partir de agora é a segunda parte de uma mensagem sobre o batismo do Espírito Santo e será apresentada pelo pastor Fernando Iglesias. Essa e outras poderosas mensagens sobre o Espírito Santo você poderá encontrar no canal Nema Mensagens e Reflexões. Oro para que através destas mensagens você tenha um encontro com o Espírito Santo. Se você deseja apresentar esta mensagem na sua igreja, você pode baixá-la em PDF logo abaixo, na descrição do vídeo. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal agora mesmo e a compartilhar esta mensagem com seus amigos e familiares. Aproveite e deixe também o seu like e o seu comentário. Vamos orar. Deus amado, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui, Pai. Nós queremos ouvir a sua voz, apesar do instrumento humano, através da sua palavra, Senhor. Nós queremos, Senhor, colocar a nossa vida nas suas mãos. Precisamos da sua ajuda para isso. Abre a nossa mente, Pai, nosso entendimento. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Falta pouco ou falta muito para Jesus voltar? O que você acha? Pouco? Muito pouco? Ou só muito? Mais de 20 anos? Menos? Mais de 10? Tudo especulação nossa, né? Que a gente não sabe de fato, mas é o que a gente sente, pelo que a gente vê acontecendo ao redor. Mas eu estou perguntando isso porque aqui em Mateus 24, Jesus, ele deixou para nós um caminho, uma dica muito clara, para a gente saber se está mesmo muito perto, muito longe ou como é que está. Quer dizer, não é claramente assim, senão a gente saberia com certeza, mas veja o que ele diz aqui, Mateus 24, verso 14. Os discípulos tinham pedido sinais da vinda de Jesus, ele dá vários, e ele diz assim: e será pregado este evangelho do reino a todo mundo para testemunhar todas as nações, e então virá o fim. Então quer dizer, para Jesus voltar, antes o evangelho tem que ser pregado a todo mundo para testemunhar todas as nações. Isso é possível? O que você acha? Outro dia um amigo meu, é uma pessoa inteligente, cristã, ele diz assim: pastor, cá entre nós assim, pastor, esse negócio de pregar o evangelho a todo mundo, isso é figurado, não é literal não, né? Assim, isso é literal, porque cada pessoa vai ter que fazer a sua escolha, aqueles que vão estar vivos quando Jesus voltar. Mas pastor, como? Ele tem razão na pergunta dele e no questionamento dele. Quando a gente olha para o cenário desse mundo, nós estamos pregando o evangelho? Sim ou não? O que você acha? Não? Sim? O que você acha? Estamos ou não? Estamos pregando. Continuando a pregar assim, nós vamos conseguir atingir o mundo inteiro antes que Jesus venha? O que você acha? Sim ou não? O último relatório que eu tenho aqui é que nós temos, por ano nós batizamos 1
266.998 pessoas ao redor do mundo. 1 milhão. 1.300.000, vamos arredondar aqui. É bastante gente, não é? Sim, é bastante gente. 1.300.000 é bastante gente. Nós temos mais ou menos 21.500.000 adventistas no mundo. É bastante gente ou não é? Agora tem um site aqui, de repente se você quiser abrir, eu vez ou outra volto nele. Ele chama Worldometer. World de mundo, né? E ele mostra em tempo real qual a população mundial, quantos estão nascendo por dia, por ano. É muito interessante isso aqui. O número não para. Por aqui diz assim, que nós estamos agora com 7 bilhões 978 milhões e tralalá de habitantes no mundo. Agora aqui diz que hoje nasceram 290 mil pessoas, sendo que nós estamos com 7 bilhões 878 e que por dia nascem aí 200 e tantas mil, quer dizer que praticamente de hoje para amanhã nós vamos chegar a 8 bilhões de habitantes no mundo. Agora veja, esse ano nasceram 105 milhões e num ano a gente batiza quanto mesmo? 1.300.000 mais ou menos, sem falar naqueles que saem, que aí você vai ver que nós vamos ficar mais ou menos no 0 a 0. Será que pregando o evangelho nessa velocidade a gente vai conseguir alcançar todo o mundo para que Jesus volte? Aí a gente fica assim, Jesus então ele deu para a gente uma missão impossível? Eu diria que sim. Ela é uma missão impossível, humanamente impossível. Porém, o evangelho já alcançou o mundo inteiro em uma época da história desse mundo aqui. E Paulo diz assim, tendo o evangelho sido pregado a todo mundo. Ou seja, na época do apóstolo Paulo, o evangelho foi pregado ao mundo inteiro de então. E alguém poderia dizer, mas também o mundo conhecido era bem menor. Sim, mas eles não tinham automóvel, não tinham avião, e principalmente eles não tinham televisão, eles não tinham internet. Eles viajavam viagem longa de navio. Agora você imagina que tipo de navio eles usavam. Comparativamente, eu creio que era mais difícil ainda, mas vamos dizer que fosse igual, embora o mundo tivesse menos habitantes. Mas o evangelho foi pregado a todo mundo, não porque era mais fácil, ou porque era menor, ou porque era uma missão possível. Era humanamente impossível. Mas como então o evangelho alcançou o mundo inteiro naquela época? A gente encontra a resposta, está ali no livro de Atos. Abre comigo aqui Atos. Atos capítulo 2. E a gente vai encontrar eu falei para vocês irem em Atos, mas eu estou indo em Lucas, viu? Lucas, vocês vão ver que, assim, que eu não sou como o Leandro Quadros, que tem tudo na mente. Às vezes eu cito algum provérbio que provavelmente esteja em Eclesiastes também. Então é bom checar. Lucas 24. E aí Jesus está conversando com os discípulos. Ele já ressuscitou. E agora Jesus diz para eles: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Parece uma coisa incongruente, porque Jesus o tempo todo treinou os discípulos, os discipulou e diz assim: ide por todo mundo pregar o evangelho. Ide, sempre ide. Ele enviou os 70, enviou os 12. E agora quando chega a hora que ele acabou de ressuscitar, e chegou a hora de dizer assim: ide, chegou o momento. Ele diz assim: ficai. Permanecei,
permaneçam em Jerusalém até que vocês recebam a promessa do Pai e vocês sejam revestidos de poder. Bom, aqui a gente já entende que a missão é humanamente impossível e por isso Jesus diz assim: fiquem aqui até que. Bom, na Bíblia a gente vai entender que quando Deus diz algo vai acontecer, quando ele diz assim, Jesus diz, vocês vão ser revestidos de poder, isso não é uma ordem para a pessoa ficar parada esperando, nunca. Lembra de Elias, não lembra? Deus diz assim, vai parar de chover, avisa para o Acabe, e Elias vai orar para parar de chover. Ele avisa o Acabe e vai orar para parar de chover. Aí Deus diz assim, 3 anos e meio não vai chover. Depois de 3 anos e meio, Deus volta para Elias e diz assim, avisa o Acabe que vai voltar a chover. E o Elias vai orar para voltar a chover. E dessa vez a Bíblia diz que ele orou, não uma, mas 7 vezes. E que se ele tivesse orado até 6 vezes não teria chovido. Mas Deus disse que iria parar de chover, é ou não é? Então o que os discípulos fizeram? Jesus diz assim, permanecer em Jerusalém até que vocês recebam a promessa do Pai. E eles ficaram e começaram a orar, fazer uma entrega individual e coletiva, confessando os pecados, perdoando um ao outro, abrindo o coração para receber aquela promessa e principalmente rogando a promessa e estudando a promessa. E eles estudaram a promessa com afinco. E aí, Atos 2, que agora vem, Atos 2, Pedro apresenta aqui o que aconteceu com eles. Agora sim, vamos lá em Atos 2. Bom, os discípulos estão reunidos e estão orando, e aí vento impetuoso e tudo, os discípulos começam a falar em línguas diferentes, de nações, que eles não sabiam falar. O povo começa a olhar, várias pessoas ficam confusas, embora eu pudesse entender quem está falando, João que está falando em português, eu ouço Pedro falar em grego, o outro, cada um numa língua que eu não conheço, e começaram a dizer, eles estão bêbados. Aliás, eles começaram a pensar. E Pedro se levanta e diz assim, verso 15, esses homens não estão embriagados como vocês estão pensando, porque são 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E ele começa a citar Joel, que é onde está a promessa do Pai. E ele cita aqui ipsis litteris. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, e eu não vou ler aqui, eu quero ler lá em Joel. Vamos ler em Joel? Joel é um livro que se não tiver no celular, ele é um livro complicado de achar, porque ele é pequenininho. Então, você vai ali nos profetas aí, Ezequiel, e depois de Oséias, o próximo livro é Joel, tá bom? O próximo livro é Joel, pequenininho. E se você tiver com dificuldade de achar o capítulo 2, ele é depois do capítulo 1. Não vai ajudar muito, mas... O capítulo 2 é onde Deus promete o Espírito. É o que Jesus diz, a promessa do Pai. Permaneçam até que vocês recebam a promessa do Pai. E foi esse o texto. Você lê Joel 2 todinho, ele é um capítulo maravilhoso. E eles pegaram Joel 2 e começaram a estudar e clamar a Deus pela promessa que Deus tinha dado, porque Jesus disse, vocês vão receber, fiquem aí e vocês vão receber. O texto que Pedro cita para dizer assim, o que está acontecendo aqui é o que Joel disse, é do verso 28 em diante, e que é o texto mais conhecido nosso de Joel. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, e aí vai. Ele está dizendo que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, sobre adultos, velhos, jovens, crianças, sobre todos, indiscriminadamente. Todos os povos, povos de todas as nações. Porém, antes, aqui em Joel 2 mesmo, a promessa é descrita mais detalhadamente.
Diz assim, verso 23. Alegrai-vos, pois, filho de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Ou seja, aquilo que Ele disse do Espírito sendo derramado coletivamente, Ele está dizendo aqui que vai ser uma chuva. Mas não é assim, Ele diz chuva, e aí Ele divide em duas chuvas. Ele diz assim, próprio verso, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Por que Deus está dizendo as eiras se encherão de trigo e os lagares? Porque nós vivemos uma época de seca espiritual. Quando a gente olha para o número da população, do crescimento populacional no mundo, é um estrondo, é um estouro. É uma superpopulação mundial. Mas quando a gente olha para os nossos números de pregação do Evangelho, eles são tímidos demais. Então nós vivemos seca espiritual. A gente investe dinheiro, a gente investe esforço, a gente usa os meios de comunicação, mas a coisa vai devagar, vai empurrada e emperrada. Então Ele está dizendo assim, eu vou derramar sobre vocês a chuva, e aí as eiras vão se encher de trigo, os lagares vão se encher de vinho, vai ter fartura de gente. Vocês vão colher assim, com abundância como vocês nunca viram. Quando eu mandar a chuva. Que chuva? Chuva temporã e serôdia. Bom, vamos entender de uma vez por todas como é que funciona esse negócio de chuva temporã e serôdia? Lá no meio agrícola hebreu, eles tinham ali por outubro uma temporada de chuvas, né? A gente aqui, setembro começa já, que eram as chuvas temporãs. O que é isso aí? Temporada de chuva temporã. Chuva temporã era uma chuva fraca e constante. Um regador que regava a terra. E quando regava a terra, os lavradores iam logo plantar, porque aquilo ficava regando. A planta nascia bem pequenininha, tenra, né? Frágil, e o regadorzinho regando, e aquilo ia até meados de janeiro. Quando era meados de janeiro, aí começava a temporada da chuva serôdia. Chuva serôdia é pancada d'água, pé d'água. Sabe como é que é? Chuva forte, torrencial, daquela que chove meia hora e inunda o Rio de Janeiro todinho. Era isso. Pancada d'água é o seguinte, você chega na porta da igreja e diz assim, meu carro está do outro lado da rua, vou correr para lá, no meio da rua, chove, você chega molhadinho lá no carro, porque é uma pancada d'água. Chuva serôdia. O que Pedro estava dizendo no sermão dele, ele estava dizendo assim, olha, esses homens não estão bêbados, o que está acontecendo aqui é o que Joel prometeu. A gente está recebendo a chuva coletiva do Espírito, porque até aquele momento, homens de Deus receberam o Espírito individualmente, mas ali era a primeira vez que eles recebiam o Espírito coletivamente. E ele está dizendo, o que está acontecendo aqui é que Deus está derramando a chuva do Espírito, a primeira chuva, a chuva temporã. Historicamente, começou a cair hoje a chuva temporã. E isso começou 2000 anos atrás, lá em Atos. 2000 anos atrás. Ainda falta cair agora qual chuva? A serôdia. A serôdia está aqui. De um ponto a outro. Ali no fim do vidro e aqui de novo. Aqui é a chuva serôdia. E ela cai justamente antes de Jesus voltar. Por quê? Deus sabia. Por que duas chuvas? Porque Deus sabia que para o Evangelho ser conhecido por todo mundo naquela época, e para que o nome de Jesus dividisse a história em dois, antes e depois de Cristo, precisava de uma chuva poderosa do Espírito, porque era humanamente impossível pregar o Evangelho a um mundo sem o poder do Espírito. Então Deus derrama a primeira chuva, e Deus sabia
que um pouco antes dele voltar, para que o mundo conheça e se decida, seria preciso uma segunda chuva, um segundo derramamento, um pancadão d'água, um pé d'água do Espírito Santo, para que o mundo conheça o Evangelho. Sabe, em algum momento da minha vida eu pensava, surgiu, a gente viu o pastor Rabelo pregando no rádio, né? E quando eu cheguei aqui, o rádio estava em decadência, né? A TV estava no auge, em decadência sim. A gente já não tinha tantos programas no rádio. O pastor Rabelo lutava para manter na rádio relógio e etc., né? Em outras emissoras ao redor do Brasil. Mas a gente viu um tempo, a gente não tinha entrado na TV. E a gente, jovem, a gente ficava com um comichão, dizia assim, nós temos que entrar na TV, temos que entrar na TV. E tentamos um monte de vezes. Até que a FEE, Federação dos Empresários, trouxe pastor Wanderman com Está Escrito para o Brasil. E entrou na Rede Bandeirantes e eu comecei a pensar, uau, que coisa linda. Deus vai pregar o Evangelho através da TV. Olha isso aqui de novo. Mas não era. Nós temos uma emissora hoje, enorme, um complexo de comunicação. Está espalhado, o Brasil inteiro ouve. Mas não é através da Novo Tempo e não do Hope Channel que Deus vai pregar o Evangelho. Ainda são esforços humanos. Abençoado por Deus, mas são esforços humanos. Aí quando vem a internet, muita gente diz assim, uau, a internet está por todo mundo, agora 5G, ou a internet via satélite, agora Deus vai pregar o Evangelho. Aí que não. Se alguém pensou, porque o que eu vejo hoje é que pela internet, a gente não prega o Evangelho, a gente desfaz a pregação do Evangelho. É isso que nós temos feito. A gente faz um papelão pela internet. A gente usa a internet para falar mal um do outro. A gente usa a internet para desmerecer o que o outro está falando. A gente briga pela internet. E muita gente que não conhece a Jesus e que vai olhar na internet, vai dizer assim, meu Deus, que povo é esse aí? Que coisa maluca é essa? Que um fala, o outro desfala. Um fala mal do outro. Eles não são da mesma religião, não? Meu Deus, perdoa a gente, Senhor, pelo que a gente está fazendo através da internet. Vergonha pública. Só tem um jeito de Deus pregar o Evangelho. O único jeito é o derramamento do Espírito Santo sobre cada um de nós. Agora, deixa eu perguntar um negócio. A chuva temporã começou a cair em Atos 2, 2000 anos atrás. Em que momento da história do mundo ela parou de cair? Em que momento? Ela nunca parou. Ela nunca parou. Porque a chuva temporã, ela só parava de cair quando começava a serôdia. Não havia uma interrupção. Havia só uma substituição. A chuva temporã caía e quando acabava aquela temporada é porque já começava a temporada da chuva serôdia. Peraí, mas aquele mesmo derramamento do Espírito de Atos 2 ainda cai até hoje? Sim, até hoje. O que aconteceu com os discípulos ali, aquele derramamento do Espírito cai até hoje? Sim, até hoje. Biblicamente, cai até hoje. E aí você vai dizer, não, peraí, mas então, onde é que está a manifestação disso? Cadê as línguas de fogo? Cadê os milagres? Cadê as ressurreições? Cadê isso aí? E aí, essa pergunta ela é importante. Mas quando a gente estuda os dons, e a gente vê, por exemplo, lá em Coríntios, Paulo falando a essa igreja de Corinto, né, que era uma igreja que manifestava o dom do Espírito, né, e uma igreja complicada, cheia de problemas, cheia de pecado, e Paulo fala assim, vocês estão dizendo que tem o dom do Espírito, aliás, todo mundo quer ter dom de língua, todo mundo quer ter dom de profetizar, todo mundo quer ter isso, é todo mundo ao mesmo tempo, vamos botar uma ordem nessa coisa, Paulo fala. Ele diz assim, Deus, o Espírito, Ele dá o dom segundo lhe apraz. Você sabe o que Ele está dizendo? É o Espírito quem escolhe que dom Ele dará e a quem dará. Uns Ele vai dar como apóstolos e Ele cita uma série de dons. Ele está dizendo, não
Não é da sua alçada escolher o dom ou determinar para Deus: Deus, porque cadê o dom de cura? Deus, cadê o dom de língua? Deus, cadê o dom de profecia? Não é da sua alçada. Naquele momento específico da história do mundo, Deus derramou aqueles dons. E a história correu. E a gente vive aqui no limiar da volta de Jesus, no limiar do derramamento da chuva serôdia. E Deus está sim derramando o mesmo Espírito. Agora, os dons que Ele derrama, Paulo diz assim: eu vou dizer para vocês que estão brigando por causa de dom, para vocês que estão cobrando os dons do Espírito para a vida de vocês, eu apresento para vocês o maior de todos os dons. Busque esse dom. Qual é? O amor. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor. E o mais incrível é que quando Paulo descreve lá em Gálatas 5, o fruto do Espírito, é engraçado que ele chama de fruto e não frutos, né? É o fruto do Espírito. E para mim esse fruto do Espírito, ele é uma laranja, que é o fruto do Espírito. E ele diz assim: porque o fruto do Espírito é amor. E para mim tinha que ter 2 pontos depois disso, porque todo o resto que vem são gomos desse mesmo fruto chamado amor. Porque se de todos os dons o maior é o amor, o fruto do Espírito é o amor, formado por todos esses outros gomos que formam o dom do Espírito, amor, que é o maior de todos os dons. E como eu disse, a gente adora olhar para a vida do outro, né? Se você quiser medir a sua vida e saber se você tem o Espírito, usa o amorzômetro em você. E o amor, eu ouvi hoje na lição da Escola Sabatina aqui, que é um sentimento que faz com que a gente se interesse pelo bem do próximo, da outra pessoa. Entende? Aliás, a lei de Deus é a lei do amor, né? Amor a Deus, amor ao próximo. Lúcifer quebrou essa lei de Deus quando ele desviou o amor a Deus e ao próximo e colocou a si mesmo e exigiu adoração. O maior de todos os dons é o amor. E Deus deseja, a santificação é a plenitude do amor na vida de um ser humano. E aí eu fico perguntando, então, para que serve o batismo do Espírito Santo? Quando eu recebo o batismo do Espírito Santo? Bom, vamos ver o nosso maior exemplo? Vamos voltar lá em Lucas. Se quiser deixar marcado o Joel aí, deixa marcado. Mas vamos lá em Lucas capítulo 3, para a gente entender quando a gente recebe o batismo do Espírito. Lucas 3, o verso é o verso 21. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele de forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que disse: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Quando Jesus foi batizado no Espírito? Quando ele foi batizado no Espírito? Quando ele foi batizado na água. Você entende? Jesus foi batizado por João, e estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele. O nosso exemplo é Jesus. Quer dizer que em geral, porque tem gente, biblicamente nós temos respaldo, que recebeu o Espírito depois do batismo, e teve gente que recebeu antes. Mas em geral, nós somos a cópia do nosso maior exemplo, que é o Senhor Jesus. Quando você é batizado na água, você também é batizado no Espírito. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizado na água. Água é morte, sepultura, e você morre lá. E quando sai da água, nasceu de novo, uma nova criatura. Bom, quando nasce um nenê, o que a gente espera que o nenê faça? Que ele chore. Por quê? Vai abrir vias respiratórias, ele vai começar a respirar por si só. Ele vai ter condição de viver. Assim, quando alguém é enterrado,
na água e ele nasce uma nova criatura, ele precisa do Espírito, o fôlego de Ezequiel 37 que nós falamos hoje de manhã. Aquele Espírito é a respiração da alma dele. Então nasce uma nova criatura, e se ele não receber o Espírito, não tem vida. Fazendo uma comparação com Mateus 25, que é a parábola das 10 virgens, e eu fico assim abismado, como é que a Bíblia é um todo maravilhoso e indivisível, né? 10 virgens, que tinham lâmpada da sua mão, e nas lâmpadas azeite, que representavam o Espírito Santo, né? Quantas tinham azeite na lâmpada? Todas. Quantas dormiram? Todas. E quando elas acordaram, o que estava acontecendo? 5 tinham de reserva, e as outras 5 não. E as que não tinham, olhavam para... Por favor, dá do seu azeite para a gente, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Não tinha apagado ainda, já estava quase apagando. Isso quer dizer o seguinte, que quando você foi batizado na água, e você foi batizado no Espírito, aquilo durou até o dia seguinte, e quando você acordou, a tua lâmpada já estava se apagando, porque Deus só dá a porção do Espírito, do azeite, para um dia, e você tem que buscar de novo a porção do Espírito para outro dia, e depois de novo para outro dia, e depois de novo para outro dia. A gente tem esse compromisso, mas assim, o batismo do Espírito não é de uma vez por todas. Lembra hoje de manhã, 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito pode ser apagado. Lembra de alguém na Bíblia que apagou o Espírito? Tem vários, né? Mas Saul para mim é um exemplo crasso, né? Ele recebeu o Espírito Santo, e depois ele perdeu de tal maneira que agora espíritos imundos iam sobre ele. Quando ele recebeu o Espírito, diz assim, ele foi transformado num outro homem, mas depois ele perdeu tudo aquilo, já perdeu o contato com Deus, e ele deixou o Espírito se apagar na vida dele. Então sim, nós podemos apagar o Espírito, extinguir o Espírito. Eu tenho que ir com a minha lâmpada todo dia diante de Deus, de manhã, de tarde ou de noite, mas tenho que ir todo dia, dizer, Senhor, por misericórdia, enche a minha lâmpada. Como? Através da comunhão. E aí em Lucas 11 você vai achar Jesus contando a parábola do amigo importuno, né? E um monte de gente cita esse texto como se fosse para receber qualquer coisa. Pedi, dar-se-vos-á e tal. E Jesus diz assim, pois qual é o pai que o filho pedir pão vai dar pedra? Ou que vai dar uma cobra para ele? Pois eu digo para vocês, que o Pai do céu está muito mais interessado em dar o Espírito àqueles que pedem. Jesus está dizendo, me importune para receber o Espírito. Quando? Todo dia. Por quê? Será que Deus, ele fica lá assim, e você, Senhor, me dá o Espírito, ainda não pediu o suficiente, pede mais, é isso? Não. Você já deu um presente para alguém que não precisa daquele presente? Já deu? Sabe a criança que tem de tudo? Aí você dá um duro danado, gasta um dinheiro que você não pode para comprar o presente, e quando você dá, ele ganha uns presentes tão maiores, que ele olha para o presente assim, nem liga para aquilo, né? Deus quer saber se a gente quer o Espírito, porque Ele não vai dar para quem não pedir. Então, o batismo do Espírito Santo, a renovação dele é diária. Todo dia eu vou a Jesus. Jesus é o nosso exemplo também em pedir todo dia, ir na presença do Pai. Todo dia eu clamo a Jesus, enche a minha lâmpada. Por isso, batismo diário do Espírito Santo, isso é para você não esquecer nunca mais, tá bom? Batismo diário do Espírito Santo é a mesma coisa que chuva temporã. O que é chuva temporã? Batismo diário do Espírito. O que é batismo diário do Espírito? Chuva temporã. Não vai esquecer mais? Chuva temporã é o que começou a cair em Atos, e que cai até hoje, está disponível para mim e para você, mas eu tenho que ir lá buscar, eu tenho que clamar, eu tenho que pedir, Deus, eu quero ser guiado pelo Espírito.
Eu quero ter esse Espírito transformando a minha vida. E eu vou a Deus e eu compareço através da comunhão. Por isso eu quero dizer para você, se você for investir tempo para aprender alguma coisa espiritualmente, invista tempo e a sua mente em descobrir como ter uma melhor comunhão com Deus. Como ter mais prazer em orar. Como é que eu posso orar de um jeito mais prazeroso? Como é que eu posso falar com Deus de um jeito mais aberto? Como é que eu posso ter uma amizade maior com Deus? Porque isso é fundamental. Lembra quando as virgens imprudentes voltaram? O noivo abre a porta e diz assim: não vos conheço. Porque não teve tempo com Jesus. Não teve comunhão. Não teve amizade. Não teve conhecimento mútuo. Chuva temporã é a mesma coisa que batismo diário do Espírito Santo. E é por isso que diz que a chuva serôdia, ela não vai ter um resultado tão bom sobre aqueles que não receberam a chuva temporã. Agora você imagina uma plantinha bem tenra, porque ela não recebeu direito a essa chuva temporã, o batismo diário do Espírito, e ela chegou, na época da chuva serôdia, ela chegou bem tenra, frágil, e aí ela recebe pancada d'água. O que vai acontecer com ela? Não tem estrutura física para receber a chuva serôdia. Então, qual que é a nossa maior urgência? E eu fiquei pensando, puxa vida, eu passei tanto tempo dizendo assim, essa é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. É importante isso? Lógico, de suma importância. Mas eu não gastei tanto tempo dizendo, essa volta de Jesus só acontece se você e eu recebemos o batismo diário do Espírito, a chuva temporã, para a gente estar preparado para a chuva serôdia. É só ela que vai fazer com que a gente pregue o Evangelho. Porque hoje, individualmente, Deus quer me guiar. Ele quer tocar a vida de pessoas através de mim. E Ele toca de um jeito que a gente nem imagina. Eu contei uma história hoje, eu tenho outras histórias, mas assim, eu me sinto meio assim de ficar contando história, né? Porque às vezes as pessoas têm uma ideia de que a gente é um santo e que vive uma vida assim, e não é nada disso, né? A maior parte das vezes, essas são histórias colecionadas ao longo de 10 anos, 15 anos. E eu tenho quantas? 10 histórias, 15 histórias, ao longo de todo esse tempo. Deus quer trabalhar muito mais através de mim, mas eu muitas vezes não enxergo, sabe como é que é? Então eu vou contar uma história de como o Espírito de Deus tocou a minha vida através de outra pessoa. Eu estava num momento muito difícil da minha vida, esses dias atrás aí. Um momento, aconteceu um negócio terrível lá. Entrei no meu carro assim, sabe quando você entra no carro, porta fecha, você olha, dá até um tempo para ligar o carro, meu telefone tocou. Aí eu olhei, era uma chamada internacional, né? Atendi. Alô? Alô, aí é o pastor Fernando Iglesias? Sim. Aqui é pastor Léo Ranzolin. Olha, pastor Léo Ranzolin, ele é genro do pastor Rabelo, né? A maior parte do ministério dele foi passado lá na América como departamental, vice-presidente da Conferência Geral. E eu tive contato com o pastor Léo Ranzolin a última vez, 30 anos atrás. Aliás, foi a primeira também. Foi a primeira e a última, porque a gente participou junto, eu cantava no quarteto, fomos a Belo Horizonte, ele era o orador, e a gente ficou na mesma casa hospedado. Uma pessoa maravilhosa, me marcou muito minha vida o exemplo do pastor Léo Ranzolin. Mas fazia 30 anos que eu não falava com ele, e ele me liga. E aí ele ligou e ele diz assim, Fernando, estou te ligando porque eu queria dizer duas coisas para você. Uma é que, olha, minha esposa e eu, a gente é abençoado toda semana por uma música sua. E ele falou a música. E a gente quer agradecer você por essa música. É uma bênção para a nossa vida. E segundo é porque a gente quer fazer uma oração com você. Foi uma conversa de 20 minutos, né? No meio da conversa eu já estava em lágrimas, já estava dizendo, Senhor, tá bom, mais uma vez o Senhor está me visitando, através de um ser humano.
E ele fez uma oração que lavou a minha alma. O problema que eu tinha, eu esqueci, já não lembrava mais qual era, sabe? O alívio na alma foi como se tivesse uma mão arrancado todo aquele peso de cima, assim. E a preocupação com o que ia ser depois sumiu completamente. Que de alguma forma Deus tocou o coração de um ser humano, que conectou comigo num momento que eu precisava e que aliviou a minha alma. Você entende como é que é? Quando o Espírito guia você, Ele toca o coração e a vida de pessoas de um jeito que ninguém pode tocar. Eu não tiro de jeito nenhum a importância da entrega de um livro, ainda mais que nesse próximo ano o livro é o Grande Conflito, fantástico, sonhei com esse dia. Mas essa entrega do livro vai ter um outro significado. Se você tiver orado pela pessoa antes, pedido para Deus preparar o coração dela, e se você pedir para Deus mostrar para você a quem você deve entregar, em que momento, e o Espírito vai levar você e vai guiar você, aí o resultado vai ser estrondoso. Estrondoso. Enquanto a gente pede pela chuva temporã a cada dia, Deus é que sabe quando Ele quer derramar a chuva serôdia. Eu quero terminar dizendo que tem uma palavra aqui no Joel 2 que me incomodou quando eu li e estudei esse texto, sabe? Uma palavrinha passa bem desapercebida. Diz assim, 2:28, né? Que é o que Pedro citou. E acontecerá depois que derramarei o Espírito sobre toda a carne. E a palavra que me incomodou é depois. Diz assim, e acontecerá depois que derramarei o Espírito sobre toda a carne. E eu fiquei intrigado, assim, depois do quê? Bom, o Espírito ainda não foi derramado agora, a chuva serôdia. E se ela vai ser derramada depois, eu quero saber o que tem que acontecer agora. É ou não é? Eu fiquei intrigado. Se Deus está dizendo que acontecerá depois, eu tenho que saber o que vai acontecer agora. E eu saí caçando em Joel 2, se tinha um agora. E não é que tem um agora. Porque se tem um agora, Deus está dizendo exatamente o que eu tenho que fazer agora. E foi esse o texto que os discípulos estudaram lá dentro daquele cenáculo, rogando pelo batismo do Espírito Santo. Ele está no verso 12 de Joel 2. E ele diz assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Ou seja, é uma conversão que não é por fora, não é de aparência, é uma coisa que vai no fundo da sua alma. E convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus. Por quê? E Deus podia dizer assim, porque vai descer fogo do céu, trovões, chuva, terremoto, e eu vou voltar nas nuvens do céu. Mas ele diz assim, e convertei-vos a mim, diz o Senhor vosso Deus. Por quê? Porque eu sou misericordioso e compassivo, tardio em irar-me. Eu sou grande em benignidade e me arrependo do mal. Esse é o nosso Deus. Amor em pessoa. Converta-se a mim porque eu sou amor. Mas Ele está chamando para uma conversão diferente, você percebeu? Uma conversão de todo o coração. Com jejum, com choro, com pranto. Deus está dizendo assim, olha para a situação do mundo, se indigne com você mesmo e com a situação, e peça para Deus, Senhor, me ajuda a fazer a diferença na vida das pessoas, a abençoar as pessoas, a amar as pessoas como eu nunca amei. Clama pelo derramamento do Espírito na sua vida e pelo coletivo, para que caia essa chuva serôdia. Clama, pede a Deus. E pede para Ele colocar o amor pleno dEle no seu coração. Esse texto ele me deixou mais ainda comovido. Porque Deus conclama. E Ele diz assim, verso 15. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene.
congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, e o noivo e a noiva interrompam a lua de mel. Ele está dizendo assim, por que ele está conclamando anciãos, velhos, jovens, crianças, os que mamam, os jovens recém-casados? Por que ele está dizendo? É porque daqui a pouco ele vai dizer assim, é porque eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. Ele vai cair sobre criança, sobre os que mamam, o meu espírito vai cair sobre todos, indiscriminadamente. E aí meu coração treme, quando ele diz para mim, como é que tem que estar o coração meu, de nós pastores. Verso 17. Chorem os sacerdotes ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. Chorem entre a porta da igreja e o púlpito. E orem, poupa o teu povo, Senhor. E não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as pessoas do mundo inteiro não venham e digam assim, onde é que está o Deus deles? Eu vejo o mundo fazendo escárnio de nós hoje. Eu vejo o mundo fazendo escárnio de nós na maneira como a gente se apresenta na internet. Eu vejo escárnio em cima de nós, muitas vezes pela ausência do Espírito na vida da gente, pela nossa baixa autoestima espiritual. E Deus está dizendo para você, pastor, para mim, Ele está dizendo, chorem os pastores, porque a situação está muito triste. Chora pela atenção das pessoas que estão voltadas para as coisas erradas. Chora porque as pessoas estão entendendo que reavivamento e reforma é uma coisa diferente do que é na verdade. Chore pelas criancinhas que estão sendo arrastadas pelo mundo, porque antigamente um pai entrava em casa de noite, fechava a porta e o mundo estava do lado de fora. Mas hoje a gente carrega o mundo para todo lado na vida da gente. A gente não consegue se conectar com Deus e não consegue se desconectar do mundo. Chorem. Porque as pessoas vão olhar e vão dizer assim, não falaram tanto sobre a volta de Jesus, não cantaram. Cadê o Deus deles? Está tarde. Já está tarde. A música lá dizia, já chegou o tempo e eu ainda estou aqui. Quem vai se lembrar que um dia choveu? Lá em Atos 2. Quem vai se lembrar que a terra já secou? Manda essa chuva, Pai. Eu preciso da chuva diária, eu preciso daquela outra lá. Nós precisamos. Essa é a coisa mais urgente na nossa vida. Não para causar na gente uma tristeza. Não para que a gente saia daqui pesado. Não, mas para que a gente saia daqui rejubilando que Deus está muito interessado em dar o Espírito para você e para mim. E Ele vai dar sentido nessa vida, sabe? Porque a vida só tem sentido quando a gente consegue amar o próximo e viver pelo próximo. É aí que a gente se alegra, é aí que a depressão vai embora, é aí que os problemas se acabam, quando a gente se sente útil e quando a gente se coloca na mão de Deus. Senhor Deus, esses temas são antigos, mas eles parecem novos para a gente. Eu sei que o Senhor não quer botar um fardo em cima de nós, pelo contrário. O Senhor quer plantar essa sede, essa fome, esse desejo de entrega, para aliviar o cansaço da gente, aliviar o peso, porque nós estamos aqui tentando cumprir uma tarefa impossível sem o Espírito. O Espírito é aquele que nos carrega, que nos ajuda a carregar o seu fardo, porque o seu fardo é leve, o jugo é suave. Senhor, por favor, nos ajuda a enxergar as coisas do jeito certo, a entender que não dá para pregar sem o poder do Espírito na nossa vida. Não dá para ser cristão se o Espírito não está ali, porque nós não temos respiração da alma, nós não existimos espiritualmente.
somos mortos espirituais. Nos ajuda a entender que é isso que liberta, que é isso que transforma, que é isso que faz de nós cristãos de verdade. Mas recebereis o Espírito e sereis minhas testemunhas. Em Jerusalém, a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu preciso, Pai, desse Espírito para ser, porque o mundo está cansado, o Senhor sabe, de ouvir, mas por favor, eu quero falar em nome de todos nós, Senhor, pedindo, por favor, Senhor, derrama a sua chuva temporã como o batismo diário do Espírito na nossa vida. Nos dá força para irmos diante do Senhor todos os dias. Desenvolve a nossa vida, Pai, através do Teu Espírito. E derrama sobre nós essa chuva serôdia, Pai. Para que a gente vá viver a eternidade com o Senhor, por favor. Em nome de Jesus. Amém.